Bom dia, queridos. Aqui segue um vídeo explicativo para que possa ajudá-los na resolução aí das atividades das remotas. Então, aqui tem despertando a argumentatividade. O que é um argumento? Quando a gente prova tudo aquilo que a gente quer. Eu quero um celular, tá? Então, como é que eu vou convencer meu pai que eu preciso desse celular? Então, eu vou usar argumentos. Tá? Tem que usar provas concretas para conseguir aquilo que eu quero. Então, aqui tem essa revista Época e tá falando dos aplicativos, no caso é um smartphone, tá vendo? Doutor Smartphone. Os aplicativos de saúde deram aos pacientes um poder nunca antes visto sobre os médicos e a medicina. Então, os pacientes que acabam usando o smartphone estão melhorando. Tá? Então, o que chama mais atenção é pessoal de vocês, essa primeira. Descreva o médico, como é que ele está? Como que está esse médico aqui? Está vestindo o quê? A cor? O que mais? Como que é esse médico? A 3, o tema principal, quer dizer, o assunto principal, qual é abordado aí? O uso da internet é benéfico? Faz bem? Benéfico é que faz bem. Faz bem para os pacientes? Sim ou não? Cite os benefícios que você conhece. Tem um paciente que está doente, então ele fica usando o smartphone. Então, quais são os benefícios que essa tecnologia traz, para esse paciente? Espera que eu subi um pouquinho. Assim, quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet para os pacientes. Então, quando passa a ser perigoso? Isso tudo opinião de vocês, tá? Em sua opinião, as pessoas têm consciência dos riscos que podem existir num simples acesso ao Google para procurar tratamento ou os remédios? Será que todas as pessoas têm consciência desses riscos? As 7, na sua opinião, qual a importância da tecnologia na medicina? Qual a importância dela? Ela é boa, não é? Ela é rápida, é avançada? Você acredita que os robôs substituirão os médicos? Acho que o robô vai substituir os médicos? Então, a partir das respostas, que vocês deram nas questões anteriores, vocês vão escrever um parágrafo que tem que conter de 4 a 5 linhas apresentando sua opinião sobre a influência da tecnologia na medicina. Tá? Então, como que tem que ser esse parágrafo? Então, vocês podem colocar, na minha opinião, a influência da tecnologia hoje é boa porque faz com que os pacientes, tá? Então, vocês vão provar, tá? O que vocês estão falando. É boa, é ruim essa tecnologia na medicina hoje, tá? E por quê? É ruim porque é boa porque as pessoas começam a se preocupar, elas se distraem. Então, vocês vão escrever, tá? Dando argumentos, dando as provas concretas. Aí tem os conectivos, diminuir a maioridade penal é retroceder. Quer diminuir a maioridade penal, então é retroceder, quer dizer, é voltar. Tá? Porque fala que os jovens tinham que ter menor de 18, já tem que ser preso. Diminuir a maioridade penal é retroceder, quer dizer, então de 18 para 16, estão falando que isso é retroceder, é voltar ao tempo. Que isso não adianta, porque os jovens eles têm que ser readaptados, postos aí na sociedade novamente, enfim, tá? Então, seria um artigo contra aqui, tá? Os jovens têm que ser presos se for a partir dos 18, não com 16. Aí vocês vão usar aqui os cognitivos, tá? Para preencher esses espaços acima, aí no texto, tá? No entanto, cabe ressaltar, contudo, assim, tá? Então, qual que cabe, qual que ficaria melhor? São 4 e tem 4 espaços aqui em cima, tá? 4 espaços aqui. E 4 espaços ali para vocês completarem. Linguagem verbal e não verbal.
Então, o que é a linguagem verbal e não verbal? A verbal tem as palavras e a não verbal tem as imagens. Então, a partir dessa imagem aqui, ó, quando for jogar algo fora, repense. Pense 2 vezes. Texto não verbal, o que a imagem está sugerindo? Texto verbal e não verbal, eles são complementares? Quer dizer, um completa o outro, um complementa o outro? Sim ou não? Tanto esse texto aqui, que a gente fala que é verbal, tanto a imagem, eles se completam? C. O texto não verbal auxilia a compreensão do texto verbal. O texto não verbal, quer dizer, a imagem, ela ajuda a compreendermos a frase? Sim ou não? Como? Como? A imagem poderia ser substituída? Sim ou não e por quê? Aí a 11 tem uma propaganda, Dia da Felicidade, casquinha R$1, uma casquinha por pessoa. Casquinha R$1, uma casquinha por pessoa, isso que está escrito aqui. Qual é o efeito de sentido provocado a partir da expressão em destaque R$1? O sentido está confuso? Teria 2 sentidos? Como é que vocês podem explicar isso daí? A B, o sentido da presença dos emojis no anúncio, né, que são essas carinhas aí. Qual é o sentido? Por que eles estão aí? Nessas casquinhas. Há uma promoção oferecida pela sorveteria. Qual seria essa promoção e quem tem direito a ela? O que a sorveteria tá oferecendo aí, tá? Oferece alguma coisa aí por um tanto e assim vai, tá fácil. O imperativo, o modo imperativo, é aquele que dá ordem, desejo, pedido, para com essa brincadeira, dá uma ordem. Não durma à tarde, um conselho, mas também é no imperativo. Tá? Então, observa a imagem. O lixo é seu. Faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Identifica o verbo no imperativo. Então, imperativo é para ordem, conselho. Qual o verbo aqui? Analisa aqui em cima, analisa aqui embaixo. Onde que tá dando uma ordem? Qual o verbo? Qual ação tá dando uma ordem? Aí, coloca aí pra mim. Só isso que tá perguntando, deixa eu ver. Isso. Tá? Persuasiva que convence, viu? Identifica o verbo imperativo que sintetiza. Então, só ver qual verbo que é. Aí aqui tem um trechinho da resenha de um filme. Resenha quando tem fazendo uma avaliação desse filme, falando das partes boas e das partes ruins, né? O maior amor do mundo. Aí a 13, selecione alguns clichês, uma boa dose de humor, uma pitada leve de estereótipos. Adicione um elenco de renome, um diretor com alguma reputação e não esqueça de ficar atento ao time. Então, vocês vão identificar os verbos que estão no imperativo, os verbos que dão ideia de ordem, conselho, pedido, tá? Nessa frase enorme aí. Quando abriu aspas e quando fechou aspas. Quais são os verbos? É igual como se fosse uma receita. Pegue isso, pegue aquilo outro, mexa, adicione. Então, quais são os verbos aqui que estão dando uma ordem, um conselho? O tom desse segmento aí, desse pedacinho, criado pelo imperativo, é o do quê? De uma sugestão? Uma ordem ou uma orientação? Esse pedacinho da 13 aqui, ó. A 13, essa 13, dá uma ideia do que? De sugestão, de ordem ou de orientação? A 14, vocês vão reescrever as frases abaixo, utilizando o modo imperativo afirmativo, quando a gente afirma. Siga o exemplo. Terminarei a pintura logo. Termine a pintura logo. Como se eu falasse assim, ó, limparei a casa às 10 horas. Então, limpe. Como se estivesse dando uma ordem. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com essas frases aqui, tá? Farei uma propaganda interessante. Farei. Então, faça, né? Dá uma ordem. Então, os verbos que vocês vão usar aqui, ó, é o farei, né? Que vão
inverter, colocar como se fosse uma ordem. Falarei, trarei do verbo trazer, comprarei do verbo comprar. Então, dá uma ordem aí, como se fosse para vocês mesmos, a mãe dando uma ordem, pensa nisso, tá? A 15, alternativa que o verbo está no modo imperativo padrão. O padrão, isso é de acordo com a norma culta, de acordo com as regras. Qual a alternativa que esse verbo está de acordo? Pensa bem, para de mexer, tá certo? Deixa isso pra lá ou saia da minha casa. Qual vocês acham que dá certo? De acordo com a norma padrão. Depois tem um texto informativo dos pinguins, que eles são encontrados mortos em praia de Florianópolis. Então, que fato está sendo noticiado? Qual que é a notícia? Qual é o local desse fato? O que motivou o acontecimento dos fatos? Qual foi o motivo de alguém ter escrito essa notícia? Qual a linguagem utilizada? Formal, né, a padrão, a que segue as regras, ou a informal, a do dia a dia? Qual está sendo usada aí? Aí, qual a relevância desse tipo de notícia? Quer dizer, qual a importância desse tipo de notícia? Qual é? Depois aqui tem um cartoon, tá? Aula de hoje, redação, tema: situação mais apavorante da sua vida. Tudo começou quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet e meu celular com sinal fraco. Subi no telhado e, ao conseguir sinal para o celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. E então sobreveio o pavor absoluto. Todo mundo sem internet. Olha que beleza. Então, o humor desse texto, o humor, a graça, está baseado no fato de o aluno conseguir carregar a bateria, abordar a falta, falar da falta de acesso dos dispositivos, descrever que o computador não está sem conexão, descobrir que havia falta de energia elétrica para carregar a bateria, tá fácil. Vou escrever a redação sem a situação apavorante, tá? Então, onde que está o humor aqui desse texto? Aí tem essa charge, e daí? Na minha casa ainda não tá faltando água, mas pelo jeito tá faltando bom senso. Né? Pode ver que aqui tem umas casinhas, a casinha dele, de repente porque ela mora num lugar melhor, ele não. O que tá acontecendo aí? Então, a 18, o tema. Qual é o tema da charge? Qual que é o assunto? Tá? Se trata do quê? Mas, pelo jeito, está faltando bom senso. Essa pontuação, aspas, né, o exclamação ponto, está causando efeito do quê? De dúvida, de humor, entusiasmo, as pessoas estão entusiasmadas, contentes, felizes, indignação, estão meio aborrecidas, ou preocupação. Aí tem a tirinha do Agar, quando ela fala assim: Agar, vá cortar madeira para o fogo. Quando ela fala isso, ela está sugerindo o quê? Ela está dando uma sugestão, um conselho, uma ordem ou um desejo dela? O que ela está fazendo aí com o próprio marido, a Helga? Tá? Quando ela fala vá cortar. Aí uma autoavaliação, tá? O que vocês estão sentindo mais dificuldades ou não, desempenho das atividades? Sejam sinceros para responder isso, tá certo? Bom, espero ter ajudado, estou aqui à disposição, o que vocês precisarem, tá? Pode ir perguntando que eu vou respondendo, tá bom? Um abraço, saudades de todos.